Eu quero aproveitar esse período também para falar com o presidente da Casa, deputado Arthur Lira, porque isso tem uma relação direta com a tramitação de um conjunto de matérias, não como uma afirmação, não estou afirmando, mas como um questionamento, como uma pergunta. Saiu uma matéria em formato de denúncia do Congresso em Foco, dizendo que o presidente Arthur Lira teve, na época, por um valor de 5 milhões de reais, o que corrigido para os dias de hoje chegaria a 16 milhões de reais, de compra de fazendas que não foram declaradas à Justiça Eleitoral, e que depois de algum tempo, uma dessas fazendas então teria sido declarada. Esse parlamento não pode ficar em silêncio. Se trata de uma pergunta. Deputado Glauber. E aí, presidente, só para concluir deputado aqui Glauber, a minha fala. A pergunta de Vossa Excelência. Só para concluir. Não, a pergunta de Vossa Excelência, deputado Glauber, eu responderei com tranquilidade. O que Vossa Excelência não está fazendo é cumprir o regimento no momento de discussão da matéria. Presidente. Eu não posso. Eu vou. Depois até lhe dou um tempo de novo. O senhor vem na hora de uma discussão, na hora de um encaminhamento, até tempo de líder do PSOL. Mas na discussão da matéria, ou o senhor discute a favor da matéria ou contra a matéria. Mas eu comecei orientando favoravelmente as emendas do Senado. E aproveito esse momento para fazer esse questionamento a Vossa Excelência. O questionamento eu respondo a Vossa Excelência, deputado Glauber. Muito obrigado. Agora, nesse momento, presidente, nós precisamos ouvir a resposta do senhor em relação a essa questão, que é uma questão... Pois não, deputado Altineu. Tempo de líder do PL. Deputado, eu poderia fazer na hora da votação? O senhor pode permitir? Sempre me pergunto qual que é o papel de um deputado da esquerda socialista no espaço do parlamento burguês. Evidentemente, é fazer a organização e a mobilização para fora do espaço institucional. Eu sou um seguidor do professor Alisson Mascaro. Inclusive, junto com ele, por estímulo dele, nós começamos uma iniciativa que hoje já se encontra em vários estados brasileiros, dos centros socialistas. O professor Alisson, inclusive, redigiu uma carta onde ele falava da ideia dos centros. A necessidade que a gente tenha espaços de disseminação das nossas ideias, mas também espaços de acolhimento, onde a pessoa se sinta à vontade para chegar e realizar as mais variadas tarefas. Na Itália, por exemplo, no passado, os centros culturais do Partido Comunista realizavam também esse papel de articulação permanente com a comunidade local. E nessa linha, me cabe aqui fazer uma pergunta. No mundo onde tem tido a ampliação de poder de fogo da extrema-direita e um abraço entre a velha direita, a direita liberal, e a esquerda moderada, há necessidade de fortalecimento da luta revolucionária da esquerda com radicalidade política? Na nossa avaliação, com toda certeza. Uma vez eu ouvi de um pensador que o primeiro compromisso de um militante socialista, quando assumia a tarefa como parlamentar, era subir à tribuna do parlamento e assumir o compromisso com o socialismo. É exatamente isso que o nosso mandato faz e procura fazer através de instrumentos de organização e de articulação comunitária permanente. Nós, por exemplo, desde o primeiro ano, compreendendo que a gente precisa estimular os processos de organização e de participação direta, criamos um mecanismo, presidente, chamado de emendas participativas. 100% das emendas individuais do nosso mandato
são definidas em plenárias públicas, onde as pessoas apresentam as ideias e votam onde querem ver o recurso sendo aplicado, com a formação de comitês de acompanhamento da aplicação desses recursos. Se nós ainda não temos uma realidade no Brasil que seja, e não temos, vivemos numa sociedade capitalista, do poder popular, essa ainda não é a nossa realidade, e eu peço só mais 30 segundos para finalizar, presidente. Também é verdade que o mandato que é exercido por um militante da esquerda socialista pode sim ter experiências de participação que possam ser um ensaio do poder popular. Viva a luta socialista, viva a luta daqueles que não se entregam. Muito obrigado ao professor Alisson Mascaro por toda a sua luta em defesa daqueles e daquelas que não aceitam ficar de joelhos, e por aí eu termino. A luta daqueles e daquelas que não aceitam ficar de joelhos ou que acham que não existe uma outra alternativa ou um outro caminho possível a não ser o melhorismo que vá a reboque de uma sociedade que não se modifica. Nós acreditamos sim no fortalecimento da estratégia socialista e o nosso mandato está à disposição dessa tarefa. Muito obrigado. Glauber Braga, pessoal do Estado do Rio de Janeiro. Deputado Renildon Calheiros, em seguida o deputado Léo Prado. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, ainda essa semana, no dia 5 de outubro, a Constituição brasileira completará 35 anos. Me recordo, senhor presidente, da grande mobilização feita na sociedade brasileira pela convocação da Assembleia Nacional Constituinte. É um debate que ganhou os auditórios, ganhou as praças, ganhou as ruas do nosso país. Vivíamos ainda num período chamado de rescaldo, de entulho da ditadura militar. O povo brasileiro havia, depois da grande campanha das diretas já, em seguida uma grande campanha pela eleição de Tancredo Neves para a presidência da República. Vivia essa campanha um momento de ascensão das forças democráticas e progressistas, e todo esse movimento desembocou na Assembleia Nacional Constituinte, eleita em 86 e concluída em 5 de outubro do ano de 1988. Foi, senhor presidente, uma grande conquista da democracia brasileira. E ela é tão importante para a nossa história que ainda hoje lutamos para que a Constituição seja respeitada, porque ali ela estabeleceu valores democráticos importantes, cláusulas pétreas importantes e deu contornos para a soberania do nosso país. Há, senhor presidente, contudo, algumas homenagens que a sociedade brasileira precisa fazer. Ao presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães, que tinha muita clareza de qual o papel das forças democráticas e do Congresso Nacional naquela quadra que o Brasil vivia. Mas há um personagem também que foi tão gigante quanto Ulisses Guimarães e que jogava um papel diferente. Era o presidente da República na época, o ex-presidente José Sarney, que teve muita maturidade para administrar os conflitos daquele momento, que teve a grandeza de ver o seu mandato reduzido em um ano pela Assembleia Nacional Constituinte, mas que foi capaz de conduzir o Brasil a essa transição democrática. José Sarney é um grande personagem da história do Brasil, é um grande personagem da nossa democracia, é um grande personagem da atual Constituição, e que o Congresso Nacional, bem como a sociedade brasileira, precisam render a ele as homenagens devidas pelo papel que, com muita experiência e maturidade, ele jogou naquela época. No dia 5, a nossa Constituição completará 35 anos. É um marco na luta do povo brasileiro, é um marco na democracia brasileira.
esse país que viveu tão pouco tempo de democracia, esse país que sempre foi marcado pelo autoritarismo, esse país que sempre foi marcado pelo golpe militar, esse país que sempre foi marcado pela ditadura, precisa celebrar a democracia e a Constituição. Muito obrigado, presidente. Obrigado.